Tem 6 anos que eu invisto na Bolsa de Valores. Eu já movimentei milhões e milhões de reais e nunca paguei um centavo de imposto de renda. Como isso é possível? Com a orientação de um bom contador, Vladir. Vladir, obrigado pela presença mais uma vez. Vamos falar para esse povo como eu nunca paguei imposto, mesmo investindo tanta grana, e você é o grande responsável. É o poder de ter alguém ao seu lado que tem o conhecimento. Então, bora. Mas, Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Alberto Pompeu. Hoje eu estou com o meu contador pessoal, Vladir, o cara que foi responsável pelo Alberto não pagar um centavo de imposto de renda quando se fala de investimentos. Não vamos confundir as bolas, não. O Alberto paga imposto e paga muito imposto todo mês. Mas relacionado a investimento, a causa investimento, a ação, a fundo imobiliário, a renda fixa, eu nunca paguei nem um centavo. Então o Vladir vai explicar pra gente como isso é possível, quais são as regras, do que a gente tem que se preocupar. Então, Vladir, já vamos começando do início, né? Começando do início para nada. Mas explica, você que conhece a minha carteira talvez até melhor do que eu, quais são as regras que a gente tem que se atentar quando se fala em pagar imposto? Porque o grande medo das pessoas, venhamos e convenhamos, não é fazer a declaração. sim. É ter que pagar imposto, é ficar com o CPF bloqueado, é ter conta no banco bloqueada. Quais são as regras que as pessoas têm que se atentar e ter cuidado para não acontecer isso? A questão do pagar, porque a gente tem que diferenciar. Vamos começar, na verdade, diferenciando. Qual a diferença de declarar e pagar? Perfeito. Vamos nessa. Gente, o primeiro ponto é saber, como o Alberto falou, declarar é diferente de pagar. Você pode estar obrigado a declarar imposto de renda e nunca na vida pagar um centavo de imposto. Eu, por exemplo, sou obrigado a declarar, Sim. mas eu nunca paguei. Do mesmo jeito, você pode ter pago ao longo dos anos, né, algum imposto de renda, ter tido desconto nessa folha de pagamento e não estar obrigado a declarar naquele ano. Então, são coisas diferentes. Quando você precisa declarar, quando você entra em alguma das regras de obrigatoriedade da declaração, que todo ano são publicadas pela Receita Federal. Quando você precisa pagar, quando você faz alguma operação que é sujeita à cobrança do imposto. Então, esse é o primeiro ponto. Normalmente, as operações que são sujeitas à cobrança de imposto, principalmente as de investimento, elas também vão te obrigar a declarar, a enviar sua declaração do imposto de renda. Então, uma tá meio que junto ali da outra. Sim, mas o fato de você investir, ao contrário que muitas pessoas pensam, não te obriga a declarar. Então, tirar aquele dinheirinho lá da poupança e colocar no CDB, no Tesouro, né? Colocar em alguma opção melhor, Alberto, que a gente aprende com você, isso não vai te obrigar a declarar de maneira automática. E engraçado, Vladir, você falando isso, eu lembro. O pessoal diz, não vou tirar dinheiro da poupança porque eu vou ter que declarar imposto. O Vladir acabou de quebrar esse mito. Sim. Quando você tira da poupança e bota no Tesouro Selic ou no CDB, você está movimentando dinheiro dentro do seu próprio CPF. Então, não vai ter nenhuma obrigatoriedade de imposto, nem ter que pagar imposto. Exatamente. Até porque a renda fixa, ela já é toda cuidada, vamos dizer assim, pela corretora. Então, se você utiliza uma corretora, um banco para investir, ele já vai resolver tudo por você. Tanto que, se você olhar hoje em um CDB, em um tesouro que você tem investido, você vai ver o valor bruto, você vai ver o valor líquido e a diferença entre um e outro são exatamente os impostos. Então, a própria corretora, ela já desconta, já calcula, já faz tudo de maneira automática e repassa para o governo. E isso não causa nenhum impacto na questão da declaração do imposto de renda. Então, quando você investe em um CDB, por exemplo, que tem desconto de imposto de renda sobre o ganho, esse valor já é todo repassado pelo banco. Você não precisa gerar DARF e isso não vai mudar imposto de renda a pagar, imposto de renda a restituir, nada disso. A renda fixa, a gente costuma dizer que você fica tranquilo, porque a corretora já faz tudo por você. O bicho pega quando a gente vai para a renda variável, né? Exatamente. Aí na renda variável... Não tem essa moleza mais. Exatamente. Só que assim, nos últimos anos, a Receita está até aliviando, Alberto. Né? Se a gente olhar há 3 anos atrás, por exemplo, se você tivesse R$1 investido na Bolsa, você estava obrigado a declarar. Isso era muito ruim, porque muitas vezes as pessoas estavam começando a investir, a aprender, né? E não tinham a renda suficiente para declarar. E isso ficava complicado, a pessoa tinha medo de declarar, acabava não investindo. Só que isso mudou, né? A regra relacionada a investimentos não é mais essa. A regra que te obriga a declarar
quando você não está em nenhuma outra regra relacionada aos investimentos, é quando você faz vendas com lucro. E aqui, Alberto, entra um dos motivos que fez com que você nunca pagasse imposto sobre os investimentos na renda variável. Porque o que o Alberto ensina para vocês e aplica na carteira dele é o feijão com arroz que funciona, o pensamento de longo prazo, escolher bons ativos e levá-los até o fim, né? Levá-los até o seu objetivo principal. Então, quando você compra, você não tem nenhum imposto de renda a pagar. Você só teria imposto de renda a pagar se fizesse uma venda com lucro, né? E não, eu sei muito bem, conheço você, não está na sua estratégia fazer esse tipo de situação de ficar comprando e vendendo desesperadamente. Exatamente, como o Vlad falou, o feijão com arroz que funciona, que é a minha estratégia que eu ensino lá dentro do Prósperos, a gente compra acumulativos visando receber dividendos. Então, na compra, com a nova regra, não existe a obrigatoriedade de pagamento de impostos. Então, a gente pode diferenciar, Vlad, aqui as ações e os fundos imobiliários. Vamos falar um de cada vez, porque eles têm uma regrinha diferente, né? Perfeito. Exatamente. Quando a gente fala de ações negociadas em uma bolsa brasileira, você só vai pagar impostos em duas situações de venda. Tá? Você não paga na compra, você só vai pagar se vender. Então, que situações são essas? A primeira, se você fizer uma venda com lucro em operações de day trade. Já é difícil, né? Conseguir fazer isso, né? Nem eu lembrava. Mas é você difícil paga. ter lucro no day trade. E quando tem, ainda tem um imposto. Exatamente. Você paga 20% sobre o ganho que você tiver em operações de day trade. Para aí não tem limitação de valor. Porém, se você fizer vendas acima de 20 mil dentro do mês, isso vale para ações no Brasil, né? Ações negociadas em bolsa brasileira, você paga 15% sobre o ganho. Isso, Alberto, trocando em miúdos, né? Falando a frase, né? Repetindo a frase, aliás, você vai ver o seguinte: se você vender menos de 20 mil reais dentro do mês de ações, você não paga imposto nenhum. Então esse é o ideal, né? Se você vai vender ações e tem mais de 20 mil reais, sempre tenta vender abaixo dos 20 no mês e no outro mês você vende o restante. Essa aí já é uma dica que eu aprendi com o Vlad. Você lembra daquela história do aluno Prósperos, que ele entrou lá no curso, mandou uma mensagem, com a mensagem ele economizou Conta aí a tipo, história, 6 mil reais, uma coisa assim. Conta a história pro pessoal lembrar. Um aluno entrou na comunidade Prósperos, né, que é o curso principal aí do Alberto, o curso mais completo que existe, e eu dou todo o suporte em relação à parte de imposto de renda lá. O aluno ele queria fazer uma venda muito expressiva de ações, e quando eu vi a operação, ele falou comigo, eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, ao invés de você vender, ele queria vender 60 mil reais em ações, ao invés de você vender 60 mil todos de uma vez, se você conseguir, quebra essa venda em 3 meses. Então você vende 20 mil em um mês, você vende 20 mil no segundo mês e vende o restante no terceiro mês. Se você fizer isso, você não vai pagar imposto nenhum. Então, ao invés de ele pagar 15% sobre o ganho da operação dele, que era muito grande, ele pagou zero, fazendo esse tipo de operação. É o poder do conhecimento, pessoal, tá vendo? O cara ia pagar um absurdo de imposto por ter alguém que entende dos investimentos, que entende da contabilidade. Ele acabou pagando zero e economizou esse dinheiro, né? Colocou o dinheiro no bolso. Já nos fundos imobiliários, Vladir, você me ensinou que não tem esse negócio de isenção, né? Exatamente. E a alíquota também é diferente. Perfeito. O fundo imobiliário você não tem essa questão, tá? Então você tem que estar muito atento a esse ponto. Se você fizer venda com lucro dos fundos imobiliários em qualquer valor, você tem que pagar 20% sobre o ganho. Então, muita atenção a esse tipo de operação. Comprar fundo imobiliário é muito bom porque você recebe dividendos todos os meses na conta e não paga nada de imposto nesse recebimento. Porém, você compra para o longo prazo, seguindo a estratégia que o Alberto ensina a vocês. Então, se você precisar fazer alguma venda com lucro nos fundos imobiliários, você vai ter que pagar imposto. E pelo fato de fazer uma operação que te exige o pagamento de impostos, você vai estar obrigado a declarar. E aqui eu aprendi com o Vlad a regra da casca de banana. Obrigado a declarar tudo. Porque o pessoal pensa, eu tenho ali só 10 mil no CDB. Isso não te obriga a declarar. Mas se tu vender um fundo imobiliário ali, 300 reais de fundos imobiliários com lucro, vai ter que pagar os 20%. E foi uma operação que incide o imposto, você vai declarar exatamente tudo.
Tô certo, Vladir? Perfeito, é isso mesmo. Então, pessoal, em resumo, por que o Alberto investe milhões na renda variável, na Bolsa de Valores e nunca pagou um centavo por conta disso dentro da Bolsa? Porque eu só compro e acumulo patrimônio. E quando eu vou vender, eu tenho cuidado de estar dentro da obrigatoriedade. Ou dentro da... Do limite de isenção. Dentro do limite de isenção. Ação, no máximo 20 mil. Fundo imobiliário, eu nunca testei, porque até hoje eu nunca vendi fundo imobiliário. Eu só compro para acumular cada vez mais aluguéis. É isso aí. É isso aí. Pessoal, lembre-se, o conhecimento vai levar vocês a lugares que vocês nunca imaginaram chegar. Vladir, muito obrigado. Valeu. Deixa as tuas redes sociais, pessoal, te seguir teu Instagram. Perfeito. Minhas redes sociais você vai me encontrar no Instagram, principalmente, com o nome Vladir.filho. Acho que vai estar aqui também nos comentários, na descrição desse vídeo. E eu fico à sua disposição para tirar as dúvidas e para descomplicar o imposto de renda no mundo dos investimentos. Pessoal, muito obrigado. Quem ainda não curtiu o vídeo, curte para ajudar o canal. Segue para não perder as dicas diárias sobre investimentos saudáveis. Obrigado, até a próxima.